formação da literatura brasileira. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho falar do capítulo 12 de Formação da Literatura Brasileira do Antônio Cândido, o livro que nós estamos lendo em 2020, leitura compartilhada, e uma vez por mês eu venho aqui atualizar a leitura. Vou deixar o post aqui embaixo com tudo, né? Todos os vídeos, toda a divisão, vai estar tudo detalhado no box de informações. Antes de começar a comentar, peço para que você se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, para que você me siga nas redes sociais, o Que Vida do Mundo, Instagram e Facebook, e que curta esse vídeo. Percebo que eu ainda continuo com a mão costurada, né? Em breve vou tirar os pontos, mas por enquanto ainda estou assim. Tá tudo certo, já estou fazendo fisioterapia, estou me recuperando bem. Vamos comentar o capítulo. Este capítulo 12 tem o nome de Avatares do Egotismo. Ele está falando de poetas apenas. E são 4 poetas. Um deles a gente conhece mais como prosador. Os poetas são Laurindo Rabelo, Junqueira Freire, Álvares de Azevedo, que é o mais conhecido, e o outro que a gente conhece mais pela prosa, que é o Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães é o autor de A Escrava Isaura. Mas aqui ele está comentando só a poesia do Bernardo. Eu acho que no capítulo seguinte, capítulo 13, ele deve comentar o romance do Bernardo, né? Ele faz essas divisões. E cada poeta tem sua característica, tem sua produção bem específica. Laurindo Rabelo, ele diz que tem uma poesia obscena, uma poesia de circunstância, confessional. Eu particularmente não conheço este poeta, então não sei nem dizer. O que eu sei do Laurindo é o que ele está dizendo aqui. O Junqueira Freire, ele diz que está ligado à tradição neoclássica, o que ele chama de desejo de confessar-se por meio do verso. É outro que eu também não conheço a poesia, fiquei conhecendo aqui. Percebam que aquilo que eu já tinha dito aos vídeos atrás, que o romantismo ele tem várias fases e que ele nega todas as escolas clássicas, mas isso ele faz em determinado momento. No começo ele ainda se pautava pelo arcadismo, o neoclassicismo. Aqui está Junqueira Freire para provar isso. O Álvares de Azevedo incorporou o que ele chama de as tendências psíquicas de sua época. Do que ele está falando? Toda aquela melancolia, e assim, melancolia naquela época é algo como a depressão hoje em dia, né? Então toda aquela sofrência, aquele eu que sofre, é por isso que ele está falando avatares do egotismo, aquele eu que sofre, aí, e ele morreu da mesma doença, o mal do século ali, principalmente dos poetas, dos românticos que saíam, assim, os boêmios e tal. Ele morreu de tuberculose, né? Outro que morreu de tuberculose, também grande poeta romântico, foi, eu acho que o Yeats. Ele morreu muito jovem. Eu vou ler um trecho em que o Cândido comenta aspectos da sua produção. Morrendo embora aos 20 anos, teve o privilégio oneroso de corporificar as várias tendências psíquicas de uma geração, concentrando em si o peso do que se repartia em quião pelos outros. O outro trecho ele fala assim: foi o primeiro, quase o único antes do modernismo, a dar categoria poética ao prosaísmo cotidiano, à roupa suja, ao cachimbo sarrento, não só por exigência da personalidade contraditória, mas como execução de um programa consciente traçado. O Álvares de Azevedo é o que a gente mais conhece, é o que cai no vestibular. O Bernardo Guimarães cai no vestibular, mas não sua poesia, sua prosa. Mas eu lembro que no vestibular que eu prestei, eu tive que ler Lira dos 20 anos. Noites na Taverna também é bem interessante. Eu gosto mais até do que da Lira dos 20 anos. Agora, e o Bernardo Guimarães? O que ele fala do Bernardo Guimarães é algo bem interessante que eu quero analisar mais. Ele fala que a poesia do Bernardo Guimarães é presa ao mundo exterior e vai do satanismo à perversidade. Esta questão do mundo exterior eu já comentei há uns 2 vídeos atrás, né? Há uns que eu estava comentando aí em outros capítulos, que é aquela questão da subjetividade. É um eu que se aparta do exterior, uma situação que antes deste período não era comum. Isso só aconteceu com a ascendência burguesa, o indivíduo isolado que se volta a si, olha com estranhamento a ordem posta, a ordem do mundo, é um
indivíduo que começa a se pautar por suas vontades e não necessariamente pela ordem posta das coisas, em que não se podia contestar nada, nem o que dizia a igreja, nem nada. Antigamente era assim, né? Então, as coisas eram dadas de forma até bem determinista, é assim, porque Deus quer assim. O indivíduo, quando começa a se isolar, ele acaba por se voltar a seu mundo interior. E isso faz com que ele sofra, faz com que ele olhe o mundo exterior com estranhamento, faz com que ele também se sinta um pouco o centro do universo, passa a querer colocar em prática as suas vontades, enfim. Comentei bem isso em outro vídeo, né? E ele fala do satanismo, é isso que eu quero comentar mais. Satanismo e perversidade. Eu falei para vocês que no romantismo houve uma volta à Idade Média. Então teve determinado momento em que os românticos negaram a razão, os luminares, porque a burguesia não tinha conseguido cumprir o que prometeu. Então todo aquele apelo à razão, para quê? Se estava construindo um mundo assim, com desigualdades extremas, as pessoas não estavam vivendo melhor, enfim, aquele monte de coisa que a gente já discutiu aqui em vários outros vídeos. Então eles se voltam para as trevas, né? Porque os iluministas chamaram a Idade Média de Idade das Trevas. Então, assim, o que os românticos falavam? Ora, se isso são as luzes, se os luminares estão propondo isso, então eu prefiro as trevas. E eles se voltam para a Idade Média e eles também, da Idade Média, eles têm uma outra influência, que é o quê? Os romances de cavalaria. Aquele tipo de amor endeusado, a senhora apaixonada, aquele amor impossível de se realizar, ou improvável e tal. Perceba o que? Aqui a gente já tem duas características fortes do romantismo. Esse tipo de amor que foi recuperado das novelas de cavalaria, esse excesso de subjetividade. Tudo isso vai fazer com que os romances do século XIX sejam muitas vezes trágicos. Vejam só os sofrimentos do jovem Werther, do Goethe. Então, por aquele eu que sofre por não realizar, não concretizar um amor, né, seu amor pela Carlota, um ser até idealizado, tal, esse excesso de subjetividade. Em outros momentos históricos isso era resolvido de outra forma, a família falou que vai casar com fulano, vai casar com fulano, pronto e tal. Agora que tem um eu que tem vontades, eu quero a Carlota, mas aí é aquela impossibilidade que faz com que o amor fique mais forte ainda e mais sofrido, e aí acontece o que a gente já sabe que aconteceu, né? O suicídio. É um marco do romantismo, esse tipo de romance. Um outro detalhe, quando eles se voltam para o satanismo, também os românticos se voltam para o satanismo, também é em protesto a esta burguesia super religiosa, que em nome de uma razão indecente comete atrocidades, né? Então, assim, muita coisa em nome de Deus. Então, isso faz também com que eles se voltem para práticas satânicas, né? Na Idade Média, havia muito disso, né? Inclusive queima as bruxas. A gente não pode se esquecer de Fausto, né? Que é aquela lenda do Fausto da Idade Média. Então, tinha muito disso. Era um momento também que magia era considerada um tipo de ciência e tal. Então, percebo que eles sofreram várias influências. Eu falei que eram 4 poetas, esqueci. São 5. O quinto é o Casimiro de Abreu, perdoe-me. Eu estava esquecendo, agora que eu vi aqui. E o Casimiro de Abreu é aquele ultra romântico, super sensível, né? Aquela poesia assim, de sofrência, um eu que sofre mesmo. Percebam que são 5 poetas bem diferentes e todos representantes da mesma escola estética, que é mais que uma escola literária, escola estética, né? O romantismo foi algo bem amplo. E mais para o fim, o Cândido fala de 3 linhas românticas, 3 linhas da poesia. A primeira, nacionalismo e meditação. Um bom representante do nacionalismo é Gonçalves Dias, a gente já viu aí em outro vídeo. A segunda, drama interior, humor, satanismo. Bernardo Guimarães representa bem. A terceira, melancolia e sentimentalismo. Aí a gente tem Álvares de Azevedo, em alguma medida até o Casimiro de Abreu. Agora eu vou ler um trecho do que ele fala sobre poesia ruim.
Em quase todos registramos pieguice, loquacidade, automatismo de imagens, uso detestável de diminutivos, frouxidão do verso, abuso dos ritmos que qualifiquei de românticos, desleixo da métrica e da gramática, e gente deste naipe encontrariam os parnasianos um arsenal de defeitos para justificar a regeneração formal e o combate à indiscrição afetiva. Então percebam que, se você quiser saber o que é considerada uma poesia, aqui ele apresenta um rol, porque poesia é um gênero que traz muita dificuldade para a gente. Então aqui ele está apresentando características. Ora, se um poema apresentar isso, ele não é bom. Uma pobreza de vocabulário, as rimas fáceis demais, não é um bom poema. Então, para quem é poeta e tem produção poética, ou então se você tem interesse em analisar poesia, aprender a analisar e avaliar, aqui você tem algumas diretrizes que ajudam. Aliás, estou até pensando em fazer um vídeo sobre 3 dicas para análise de poema, né? Como analisar. Não para entender eu já fiz uns 3 vídeos. Mas um vídeo simples, né? 3 dicas para analisar poema. Assim. O que você tem que fazer para conseguir analisar um poema. E diga o que vocês acham. Estou pensando em fazer. Então é isso, os principais pontos que eu gostaria de destacar sobre este capítulo 12. Acho que no capítulo 13 aí já começam os romances, aí eu creio que a maioria prefere mais, a maioria conhece melhor. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês estão achando da leitura, que eu vou adorar saber suas impressões, tá bom? Muito obrigada por assistirem, beijos e